Este é o quarto vídeo da nossa playlist sobre o processo de suspensão da CNH. Já conversamos sobre o processo, né, como é que funciona a questão do acúmulo de pontos, sobre a multa autossuspensiva, e explicamos o que é uma multa autossuspensiva. E hoje a gente vai falar sobre quem é o órgão competente para instaurar o processo de suspensão. Então, você cometeu uma multa autossuspensiva, quem vai instaurar o processo? Você teve um acúmulo de pontos na sua CNH, quem vai instaurar o processo? A gente vai ver isso hoje aqui nesse vídeo. Então, vem aqui comigo para o computador. Começando já aqui com a competência, no caso de acúmulo de pontos. Quem é o responsável nessa situação? Será sempre o DETRAN do local do estado de registro da CNH. Então, o condutor cometeu infrações em vários lugares, em vários municípios do Brasil. Esse órgão de trânsito, onde ele cometeu infração, vai comunicar o Sistema Nacional de Trânsito e, com essa comunicação, o DETRAN do estado de registro da habilitação desse condutor, ele tem ciência e, conforme for ali a questão de acúmulo de pontos, 20, 30 ou 40, conforme a gente viu lá no segundo vídeo dessa série, ele vai fazer a instauração do processo de suspensão. Então aqui não tem muito segredo, sempre no acúmulo de pontos, DETRAN de registro da habilitação. Agora, o segundo cenário é para multas autossuspensivas. Nessa situação, o responsável pela instauração do processo será sempre o órgão autuador. Então, multa autossuspensiva, órgão autuador. Acúmulo de pontos, DETRAN. Mas aqui, na autossuspensiva, tem umas regrinhas básicas que você tem que observar ainda. Existe uma regra específica que são multas ocorridas ou multas flagradas, Polícia Rodoviária Federal. Nessa condição, o responsável pela instauração do processo de multas a partir do dia 22 de outubro de 2021, que foi incluída aí uma alteração no Código de Trânsito, lá no artigo 338A, Lei 14.229 de 2021. Então, nessa condição, multas a partir de 22 de outubro de 21, Polícia Rodoviária Federal sempre vai ser responsável por instauração de processo de multas ocorridas a partir dessa data. Antes dessa data, a responsabilidade continuava lá com o DETRAN. Então, o DETRAN instaurava, hoje não mais, né? Já tem bastante tempo aí da alteração dessa lei. Com essa alteração, a responsabilidade passou a ser da Polícia Rodoviária Federal. Então, cometeu uma infração autossuspensiva lá na rodovia, multa excesso de velocidade acima de 50%, foi flagrado condição do veículo na questão do bafômetro, foi multado ali para o artigo 65A, são multas autossuspensivas. Quem vai instaurar esse processo será a Polícia Rodoviária Federal. Agora, a regra básica, né? Aqui uma coisa um pouco mais, digamos, mais difícil de você identificar, mas com esse bate-papo aqui você vai conseguir entender. As regras básicas são as seguintes: processos instaurados até o dia 31 de 12 de 2023, 31 de dezembro de 2023. O processo foi instaurado. Quem é o responsável por isso? DETRAN. Então, para multas autossuspensivas que aconteceram em várias unidades aí da federação, em vários municípios, desde que não seja uma multa da Polícia Rodoviária Federal, processo instaurado até dia 31 de dezembro de 2023, o responsável é o DETRAN. E para processos instaurados a partir do dia 1º de janeiro de 2024, é o próprio órgão autuador. Então vamos pegar aqui alguns exemplos para que você entenda melhor a situação. Você tem habilitação registrada no DETRAN de Minas Gerais, estado de Minas Gerais. E lá no Acre, você cometeu uma infração de trânsito no município, qualquer município lá do Acre, e essa multa é autossuspensiva. Uma multa de excesso de velocidade acima de 50%. Se o processo para instaurar a sua CNH em decorrência dessa multa ocorreu antes do dia 31 de dezembro de 2023, o DETRAN de Minas Gerais que vai instaurar. Se a instauração ocorrer a partir do dia 1º de janeiro de 2024, o responsável pela instauração desse processo será o município lá onde ocorreu a infração. Um segundo exemplo agora é se você foi flagrado pela Polícia Rodoviária Estadual no estado de São Paulo, CNH de Minas Gerais, Polícia Rodoviária de São Paulo, abordou seu veículo e você foi multado pelo artigo 65 do CTB, dirigir sob a influência de álcool. Se o processo foi instaurado até o dia 31 de dezembro de 2023, é competente o DETRAN de Minas Gerais, onde a sua CNH está registrada. Se o processo foi instaurado a partir de 1º de janeiro de 2024, o órgão competente para a instauração desse processo é o DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. A Polícia Rodoviária Estadual, ela está vinculada ao DR estadual, DR do Estado de São Paulo. Então, isso vai acontecer com qualquer município, com qualquer órgão de trânsito que foi o responsável por aquela multa.
sendo uma multa do Detran, inclusive, imagine, por exemplo, uma multa ocorrida lá em Pernambuco, CNH de São Paulo, multa em Pernambuco, também uma multa, você foi passear lá nas praias de Pernambuco e teve uma multa ali de dirigir sobre influência de álcool. Até dezembro de 23, Detran de São Paulo instaura o processo, a partir de janeiro de 24, Detran lá de Pernambuco que vai instaurar esse processo. Então, depende ali da data de instauração do processo, e aí você vai verificar quem é o órgão responsável pela instauração. Agora, questões interessantes para você pensar aí um pouquinho. A multa, hipoteticamente aqui, ocorrida em 1º de outubro de 2023. Só que o processo dessa multa encerrou só no dia 1º de abril de 2026. Tramitou aí durante mais de 3 anos. Ocorreu lá em 23 e terminou em 26. Quem é o responsável pela instauração do processo? Você deve observar a data da multa ou você deve observar a data de encerramento desse processo da multa? Porque a multa foi lá em 23, só que o encerramento do processo foi em 26. Você observa as regras lá de 23 ou você observa as regras lá de 26? E aí nós vamos na legislação. O artigo 338A, ele estabelece o seguinte: as competências previstas no inciso 15 do artigo 21 e no inciso 22 do artigo 24 desse Código serão atribuídas aos órgãos ou entidades descritos no caput dos referidos artigos a partir de 1º de janeiro de 2024. Mas o que fala exatamente o artigo 21 e o artigo 24? O artigo 21 ele fala o seguinte: compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, DENIT, dos Estados, DR, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, lá no inciso 15, aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista de forma específica para a infração cometida e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, o artigo 338A, ele define que é competência do município, dos órgãos rodoviários, a partir de 1º de janeiro de 2024, a instauração de processo de suspensão. Em momento algum aqui é comentado sobre a data da multa. Então, fica muito claro que o que importa é a data que foi instaurado o processo. Se a multa foi lá em 22, 23 e só foi instaurado em 2024, cabe ao órgão responsável pela multa. Se a multa foi em 2024, a gente não tem dúvida. Mas, se a multa foi anterior a isso, conforme preceitos aqui do 338A e dos dois dispositivos, o processo de suspensão passa a ser incumbência a partir do dia 1º de janeiro de 24 ao órgão competente, ao órgão da multa. E aí, o que diz o artigo 24, praticamente a mesma coisa, compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, aplicar a penalidade de suspensão de direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Nenhum dos dois dispositivos mencionam data de multa. Nem o 338A, nem o artigo 21, nem o artigo 24 comentam algo sobre isso. Então, nessa questão, o que se deve levar em conta é a data de instauração do processo, independente da data da multa. Não importa quando foi essa multa, o que importa aqui é quando o processo foi instaurado. Hipoteticamente, um exemplo, se a multa foi em 23, o processo foi instaurado em 24, e a gente já sabe aqui que a competência do órgão autuador e o Detran do Estado instaura esse processo lá do registro da CNH, ele não é competente para isso. É o órgão de trânsito, ele se transforma ali em incompetente. Ele não tem a competência legal para a instauração daquele processo. E, portanto, aquele processo é nulo. Basta ali você se defender, indicando isso, 338A, que o processo tem que ser anulado por conta aí de incompetência do órgão de trânsito. Então, resumindo, processos instaurados até 31 de dezembro de 2023, sempre o Detran, onde está registrada a CNH, e processos instaurados a partir do dia 1º de janeiro de 2024, o órgão autuador, independente da data da multa, independente também da data do encerramento do processo. A gente só considera a data de instauração, em que esse processo de suspensão foi iniciado. E este foi o nosso 4º vídeo da playlist sobre o processo de suspensão. E no próximo vídeo, o 5º e último vídeo, nós vamos conversar sobre o processo de suspensão. Quais são as fases, o que é defesa prévia, o que é recurso jari. Você vai entender como funciona isso, quais são cada uma das fases de maneira um pouco mais detalhada. Então,
Te espero e te vejo lá. Um abraço.